Olá! No último vídeo nós falamos um pouco sobre ansiedade. Hoje nós vamos continuar falando porque esse é um tema muito complexo e amplo. Para que a gente possa entender todos esses mecanismos subjetivos da ansiedade, é necessário que a gente desenvolva um grande raciocínio a respeito. Vamos continuar falando. Eu disse que a ansiedade, ela provocava um estreitamento. Lembra-se disso no nosso processo de pensamento? O que vem a ser isso? Acontece que a ansiedade provoca uma supervalorização da probabilidade e da gravidade de ameaças. É o que nós chamamos de catastrofismo. Ou seja, a ansiedade, ela provoca pensamentos catastróficos. Eu vejo uma gravidade maior nas situações, eu leio assim, as situações muito mais ameaçadoras e muito mais perigosas do que realmente elas são. Isso é uma distorção do nosso processo de pensamento. A ansiedade, todos nós sabemos que a forma como a gente pensa determina a forma como nós sentimos. Imaginem uma situação da vida, que nós vamos chamar de gatilho para a ansiedade. Uma situação qualquer, uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Situação de vida, gatilho. Leitura que eu faço, pensamento que eu vou fazer. Esse pensamento vai se basear na minha percepção da vida e nos meus temores. Então, se eu tenho temor, se eu tenho pensamentos catastróficos, o que eu vou pensar? Não, eu não estou tão preparado quanto os outros candidatos, eu não tenho suficiente bagagem para isso, acho que eu não vou me sair bem dessa entrevista. Pensamento. Sentimento que vai decorrer desse pensamento: tensão e ansiedade. Então, tudo aquilo que nós pensamos, a forma como nós pensamos, vai determinar a forma como nós sentimos. Então, se nós, para corrigir uma ansiedade, o que eu preciso? Para transformá-la novamente em parâmetros normais, eu preciso corrigir a forma como eu penso. Eu preciso detectar qual o real medo que eu tenho de uma situação. O que de pior para mim pode acontecer? Essa é uma pergunta interessante de fazer toda vez que nós ficamos ansiosos com uma situação. O que de pior pode acontecer? E que saídas eu tenho? Porque ansiedade vem de quando eu me enxergo sem saída. Se eu vejo que eu tenho saídas, eu não fico ansioso. Se eu vejo que eu não tenho saída, que eu não estou preparado, que eu não posso lidar com aquilo, ou se eu diminuo a minha capacidade, a leitura da minha capacidade de enfrentar aquela situação, eu vou sentir a ansiedade. Então, é este processo. A ansiedade está sempre ligado com um pensamento que desenvolveu um sentimento e que aí eu cheguei nessa condição ansiosa. A semana que vem nós vamos falar sobre os sintomas da ansiedade e vamos também fazer um pequeno teste. Eu vou trazer um pequeno teste para você fazer para medir o seu grau de ansiedade, para você saber se você está com ansiedade normal, se está ligeiramente, se está moderada ou se está muito acentuada. Então, fique conosco, venha conosco, namastê, obrigada, beijos.